Olá, novenauta! Eu sou a Li, seja bem-vindo à expedição de hoje. Levante a âncora, pegue sua Bíblia, seu diário de bordo e avante! Nossa expedição de hoje será pelos capítulos 1 e 2 do Evangelho segundo São Mateus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Diário de bordo. Na viagem de hoje vamos explorar a genealogia de Jesus, o anúncio a São José, a visita dos Reis Magos, a fuga para o Egito, o massacre dos Santos Inocentes e o retorno da Sagrada Família para Nazaré. Evangelho segundo São Mateus, parte 1, Infância de Jesus. Genealogia. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmon, Salmon gerou Boz, de Raabe. Boz gerou Obed, de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Vamos compreender o texto. Confesso uma coisa para vocês. Quando abrimos o Evangelho de São Mateus pela primeira vez, talvez a genealogia seja justamente a parte que mais dá vontade de pular. É uma sequência enorme de nomes. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e por aí vai. À primeira vista, parece apenas uma lista. Mas para um judeu, isso era muito mais que uma lista. Era a sua história. Era a sua identidade. Era a prova de que Deus havia permanecido fiel às promessas feitas ao seu povo. Enquanto nós costumamos perguntar quem é essa pessoa, os judeus perguntavam de quem ela descende. Porque conhecer a origem de alguém ajudava a compreender sua missão. Por isso, São Mateus não começa contando um milagre, nem o nascimento de Jesus. Ele começa dizendo em outras palavras: antes de conhecer Jesus, conheça a história que preparou sua chegada. E essa história começa com 2 grandes nomes, Abraão e Davi. Mateus chama Jesus de filho de Abraão. Não é por acaso. Abraão é conhecido como o pai da fé. Foi ele que Deus prometeu: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Ao iniciar sua genealogia com Abraão, Mateus já está mostrando que Jesus é o cumprimento dessa promessa. Aquilo que Deus havia prometido séculos antes começa a se realizar plenamente em Cristo. O segundo nome destacado é Davi. Jesus também é chamado de filho de Davi. E isso é muito importante, porque Deus havia prometido ao rei Davi que um descendente seu reinaria para sempre. Os judeus aguardavam esse descendente, esperavam o Messias, esperavam o rei.
Ao apresentar Jesus como filho de Davi, Mateus está dizendo aos seus leitores: o rei esperado chegou. Mas não o rei como os outros, não um conquistador pela força das armas, e sim o rei que vencia o pecado e a morte. As mulheres na genealogia. Existe outro detalhe muito bonito. Na cultura judaica, normalmente as genealogias citavam apenas os homens, mas Mateus faz questão de lembrar algumas mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e aquela que foi esposa de Urias, Betsabeia. Cada uma delas tem uma história surpreendente. Algumas eram estrangeiras, outras viveram situações muito difíceis. Mesmo assim, Deus as colocou dentro da história da salvação. Isso nos mostra uma verdade muito bonita. Deus escreve sua história utilizando pessoas reais. Pessoas santas, pessoas pecadores, reis, estrangeiros, homens, mulheres. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Aliás, vamos ter um episódio especial sobre essas mulheres no Arquivo 9. Depois, no final da genealogia, São Mateus faz questão de destacar um detalhe. São 3 grupos de 14 gerações. De Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia e do exílio até Cristo. Mais do que uma simples contagem, essa divisão mostra que Deus conduz toda a história. Mesmo quando Israel vive momentos de glória, mesmo quando passa pelo sofrimento do exílio, mesmo nos longos períodos de silêncio, nada acontece fora da providência divina. A história não caminha por acaso, ela caminha em direção a Cristo. Talvez alguém olhe para a própria família e pense: minha história tem tantos erros, minha família passou por tantas dificuldades. Será que Deus pode fazer alguma coisa com isso? Pode. Porque Jesus também entrou numa história formada por pessoas reais. A santidade não nasce de uma família perfeita. Ela nasce quando deixamos Deus conduzir nossa história. É isso que Mateus quer mostrar logo nas primeiras linhas do Evangelho. Bússola. Agora deixamos a história dos antepassados, encontrando um homem silencioso que mudaria a história da humanidade. São José. Anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ele deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Então vamos compreender esse trecho. Depois de apresentar a genealogia de Jesus, São Mateus muda completamente o foco. Agora ele deixa de olhar para séculos de história e passa a olhar para uma única família, a família de Nazaré. E curiosamente, o personagem principal dessa narrativa não é Maria, também não é Jesus, é José. Isso acontece porque Mateus escreve pensando principalmente nos judeus. Para eles era importante mostrar que Jesus pertencia legalmente à descendência de Davi. Isso acontecia por meio de São José. É por isso que, neste evangelho, quem recebe o anúncio do anjo é José. Já São Lucas vai nos apresentar a mesma história pelo olhar de Nossa Senhora. Os dois evangelhos não se contradizem, eles apenas iluminam o mesmo acontecimento por perspectivas diferentes. José, um homem justo. São Mateus descreve José com uma frase muito simples. José, seu esposo, era um homem justo. Essa palavra justo possui um significado muito profundo na Bíblia. Ela não significa apenas que José era um homem honesto. Também não significa apenas que ele cumpria a lei. Ser justo nas Escrituras é viver buscando fazer a vontade de Deus. José é um homem que procura agir corretamente diante das pessoas, mas sobretudo diante do Senhor.
Isso fica muito claro quando ele descobre que Maria está grávida. O silêncio de José. O Evangelho não nos conta como José recebeu essa notícia. Também não nos diz o que Maria falou naquele momento. São Mateus apenas nos apresenta o drama vivido por José. Ele sabe que Maria está esperando um filho, mas ainda não compreende o que aconteceu. Mesmo assim, ele toma uma decisão surpreendente. Ele resolve deixá-la em segredo. Perceba uma coisa muito bonita. José não procura vingança, não tenta humilhar Maria. Não deseja expô-la diante da comunidade para ser apredejado. Mesmo sem compreender a situação, prefere sofrer sozinho, a causar sofrimento àquela que ele ama. Essa atitude revela a grandeza do coração de São José. Antes mesmo de receber qualquer explicação, ele já escolhe o caminho da misericórdia. Deus fala quando José está disposto a ouvir. E é justamente nesse momento que Deus intervém. O anjo aparece em sonho e diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa. Essa é uma das frases mais bonitas deste capítulo. José não recebe uma longa explicação, não recebe todas as respostas, recebe apenas o suficiente para continuar caminhando. E isso também acontece conosco. Quantas vezes gostaríamos que Deus nos mostrasse todo o futuro? Mas normalmente ele ilumina apenas o próximo passo. José aceita esse passo e isso basta. Os sonhos de São José. Existe outro detalhe muito interessante. Sempre que Deus fala com São José neste evangelho, ele fala através dos sonhos. Mais adiante veremos outros sonhos importantes na vida dele. Por isso, os sonhos de São José merecem um estudo inteiro. Nós vamos aprofundar esse assunto em um episódio especial do Arquivo 9. Ali veremos como Deus utilizou esse modo de comunicação ao longo da história da salvação e por que José demonstra tanta prontidão em reconhecer a voz do Senhor. A obediência de São José. Uma característica chama atenção em todo o Evangelho. José quase não fala. Aliás, o Evangelho não registra nenhuma palavra pronunciada por ele, mas registra suas atitudes. O anjo fala, José obedece. O anjo orienta, José faz. O anjo envia, José parte imediatamente. É uma espiritualidade profundamente silenciosa. José ensina que nem sempre a santidade aparece nas grandes palavras. Às vezes ela se revela simplesmente numa vida inteira de fidelidade. Emanuel. O anjo recorda uma antiga profecia. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se será chamado Emanuel. Mateus faz questão de explicar o significado desse nome. Emanuel significa Deus conosco. Talvez alguém pergunte, mas o nome do menino seria Jesus? Sim. Jesus é o nome que recebeu, mas Emanuel revela sua missão. Ele é o Deus que veio habitar entre nós. Mais adiante, veremos que o próprio nome de Jesus significa Deus salva. Cada um desses nomes revela um aspecto da identidade de Cristo, e esse também será um excelente tema para um futuro episódio do Arquivo 9. José recebe Maria. O capítulo termina com uma frase muito simples. José fez exatamente aquilo que o anjo lhe havia mandado. É impressionante, não existe discussão, negociação, demora, existe confiança. José acolhe Maria e Jesus e passa a dedicar toda a sua vida à missão que Deus lhe confiou. Sem imaginar, ele recebe em sua casa o próprio Filho de Deus. Talvez o maior ensinamento deste trecho seja justamente este. José não compreendeu tudo, mas obedeceu. Muitas vezes pensamos que só conseguiremos seguir a vontade de Deus quando entendermos completamente os seus planos. São José mostra o contrário. A fé começa justamente quando confiamos mesmo sem enxergar tudo. A santidade não consiste em ter todas as respostas. Consiste em dar o próximo passo que Deus nos pede. Foi assim com José, pode ser assim também conosco. Pausinha para tomar uma água, né? Uma aguinha. Então, até aqui, São Mateus respondeu duas perguntas fundamentais. Quem é Jesus? O descendente prometido a Abraão e a Davi. Como ele veio ao mundo? Pela ação do Espírito Santo, acolhido por um homem justo, chamado José. Aí, aqui, se os novenautas estão ajudando você a conhecer melhor a palavra de Deus, considere apoiar esse projeto através do Catarse. É graças aos apoiadores que conseguiremos manter esse conteúdo gratuito.
Agora vamos continuar. O Evangelho, ele amplia novamente o horizonte. Se antes olhávamos para a casa de Nazaré, agora veremos pessoas vindas de terras distantes. Homens que percorreram um longo caminho apenas para encontrar um menino. É justamente essa nossa próxima parte que nós vamos ver os magos do Oriente. Visita dos magos. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá? Porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo? Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Então vamos compreender essa perícope. Logo no início deste capítulo, né, já está no capítulo 2. Eu esqueci de falar para vocês, eu estou usando a Bíblia Ave Maria, tá? São Mateus nos dá duas informações muito importantes. A primeira é o lugar. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Pode parecer apenas um detalhe geográfico, mas não é. Belém era a cidade do rei Davi. Séculos antes, o profeta Miqueias havia anunciado que dali sairia o pastor que governaria Israel. Ou seja, o nascimento de Jesus em Belém não foi um acaso, era o cumprimento de uma antiga promessa de Deus. A segunda informação é o tempo. Mateus diz que tudo isso aconteceu durante o reinado de Herodes. Aqui estamos falando de Herodes o Grande, e não Herodes que aparecerá mais tarde durante a paixão de Cristo. Herodes era conhecido por sua habilidade política, mas também pela crueldade. Tinha tanto medo de perder o poder que chegou a mandar matar pessoas da própria família. Esse detalhe nos ajuda a entender por que ele reage com tanto medo quando ouve falar do nascimento de um novo rei. Quem eram os magos? São Mateus diz que alguns magos vieram do Oriente. A palavra mago pode causar confusão hoje. Eles não eram mágicos, bruxos, feiticeiros, não. Naquele tempo, os magos eram homens sábios, eram estudiosos da natureza, observavam os astros e buscavam compreender os sinais do céu. O Evangelho também não diz quantos eram. A tradição da igreja passou a falar em 3 magos por causa dos 3 presentes oferecidos ao menino, ouro, incenso e mirra. Mais tarde, a tradição lhes deu até nomes, Gaspar, Melquior e Baltazar. Mas tudo isso faz parte da tradição cristã. O texto de São Mateus prefere destacar outra coisa. Não importa tanto quem eram, importa que vieram de longe para encontrar Cristo. Se você quiser conhecer melhor a tradição sobre os 6 magos, suas relíquias e a celebração da Epifania, nós teremos um episódio especial no Arquivo 9. Acho que eu já prometi uns 3 ou 4 até agora, né? É isso mesmo, é bastante episódio. A estrela de Belém. Os magos chegam a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa estrela sempre despertou a curiosidade dos cristãos. Seria um milagre? Um fenômeno astronômico? Uma conjunção de planetas? Existem várias hipóteses. A igreja nunca definiu uma única explicação, porque mais importante do que entender a natureza da estrela é compreender sua missão. Ela conduz os homens até Cristo. E se você quer saber a astronomia da estrela de Belém, vamos fazer um episódio especial também no Arquivo 9. Herodes e os sacerdotes. Quando Herodes escuta aquela pergunta, fica profundamente perturbado. E por quê? Porque ele entende a expressão
rei dos judeus, de maneira política. Na cabeça de Herodes, o novo rei significava uma ameaça ao seu trono. Por isso ele reúne os chefes, os sacerdotes e os escribas, e faz uma pergunta muito interessante. Onde deveria nascer o Messias? Eles responderam imediatamente, em Belém, ou seja, eles conheciam as escrituras. Sabiam as respostas, mas permaneceram em Jerusalém. Os magos que vieram de muito longe continuam a viagem. Aqui existe uma reflexão muito bonita. É possível conhecer a palavra de Deus e mesmo assim não caminhar até Cristo. Conhecimento sozinho não basta. É preciso colocar-se a caminho. A alegria dos magos. Depois de deixarem Jerusalém, a estrela volta a aparecer. São Mateus escreve uma frase belíssima. Ao verem novamente a estrela, alegraram-se com uma alegria muito grande. Essa repetição não é por acaso. É como se o evangelista quisesse dizer que eles encontraram novamente a direção. E isso também acontece conosco. Às vezes passamos por momentos em que parece que perdemos o rumo, mas Deus sempre encontra o jeito de nos conduzir de volta. O encontro com Jesus. Finalmente, os magos entram na casa. Perceba um detalhe, São Mateus não fala mais do presépio. Ele diz que encontraram o menino e sua mãe. Isso nos mostra que algum tempo já havia passado desde o nascimento de Jesus. Eles se prostraram diante do menino, antes mesmo de oferecer qualquer presente. Eles o adoram. Isso é muito importante. A adoração vem antes da oferta. Primeiro entregam o coração e depois entregam aquilo que possuem. Os presentes. Eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Desde os primeiros séculos, os cristãos enxergaram nesses presentes um profundo significado. O ouro recorda a realeza de Cristo, o incenso lembra sua divindade, pois era utilizado no culto prestado a Deus, e a mirra aponta para sua humanidade e para sua paixão, já que era utilizada na preparação dos corpos para a sepultura. Ainda no berço, o Evangelho já anuncia toda a missão de Jesus. Ele é rei, ele é Deus e vem entregar sua vida pela nossa salvação. E no arquivo novo dos Reis Magos a gente vai aprofundar o simbolismo dos presentes. E os reis voltaram por outro caminho. A perícope termina dizendo que os reis voltaram por outro caminho, pois foram avisados em sonho para não voltar até Herodes e regressaram para sua terra por outro caminho. Claro que existe um sentido histórico. Eles evitaram Herodes para proteger o menino Jesus. Mas os padres da igreja enxergam também um sentido espiritual. Quem encontra verdadeiramente a Cristo nunca volta pelo mesmo caminho. Talvez continue morando na mesma casa, continue trabalhando no mesmo lugar, continue convivendo com as mesmas pessoas, mas o coração já não é o mesmo. O encontro com Jesus transforma a maneira de enxergar a vida. Os magos percorreram centenas de quilômetros guiados apenas por um sinal. Eles não tinham todas as respostas, não sabiam exatamente onde encontrariam o Messias, mas colocaram-se a caminho. A fé também é assim. Nem sempre Deus revela toda a estrada. Às vezes ele mostra apenas a próxima estrela, o próximo passo, e nos pede confiança. Talvez hoje o Senhor esteja fazendo o mesmo conosco, convidando-nos a dar o próximo passo, sem medo. Porque quem busca sinceramente a Cristo jamais faz uma viagem em vão. Bússola. Até aqui vimos pessoas que adoram Jesus. Agora veremos alguém que decidiu persegui-lo. Fuga para o Egito, massacre dos inocentes. Depois de sua partida, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Vendo, então, Herodes, que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel, a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem.
Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, retorna a Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galiléia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. E aqui encerra o capítulo 2. Então vamos compreender esse texto. Os magos já haviam partido, parecia que tudo estava tranquilo. Jesus havia sido encontrado, adorado e reconhecido como Messias. Mas o Evangelho nos mostra que a paz dura pouco. Herodes continua decidido a eliminar aquele menino. Mais uma vez, Deus intervém por meio de um sonho. O anjo aparece a São José e diz: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Perceba uma coisa interessante. O anjo não explica tudo. Ele não diz quanto tempo José ficará no Egito, não diz como vai ser a viagem, de onde ele vai arrumar dinheiro para viajar, não diz quem irá ajudá-los, apenas diz: levanta-te. José faz exatamente isso. Ele se levanta, toma o menino e Maria e parte naquela mesma noite. Essa rapidez impressiona. Em nenhum momento José negocia com Deus. Ele simplesmente confia e vai. É a terceira vez que São Mateus mostra essa obediência imediata. Talvez seja uma das maiores virtudes de São José. Ele não apenas escuta a vontade de Deus, ele a coloca em prática imediatamente. O Egito. Talvez alguém pergunte, por que justamente o Egito? À primeira vista parece estranho. O Egito havia sido durante séculos símbolo da escravidão de Israel. Foi de lá que Deus libertou seu povo pelas mãos de Moisés. Então por que Jesus vai justamente para lá? Porque São Mateus quer mostrar uma coisa muito bonita. Toda a história de Israel encontra seu cumprimento em Cristo. Assim como Israel desceu ao Egito, Jesus também desce. Assim como Israel voltou do Egito, Jesus também voltará. É por isso que São Mateus cita o profeta Oséias: do Egito chamei meu filho. Originalmente essa passagem falava do povo de Israel. Agora Mateus mostra que ela alcança sua plenitude em Jesus. Cristo revive toda a história do povo escolhido, mas desta vez de maneira perfeita. Esse paralelo entre Moisés, Israel e Jesus é riquíssimo. Nós vamos estudá-lo com calma em um episódio especial do Arquivo Novo, que vai ser o último da série de Mateus, tá? Ali veremos porque muitos padres da igreja chamam Jesus de um novo Moisés e como São Mateus constrói todo o seu evangelho a partir dessa ideia. Às vezes imaginamos que fazer a vontade de Deus significa uma vida sem dificuldades. O evangelho mostra justamente o contrário. Jesus é o Filho de Deus, Maria é a Imaculada Conceição, José é um homem justo. Mesmo assim, precisam fugir durante a noite, conhecem o medo, o exílio e a insegurança. Isso nos ensina que seguir Deus não significa ausência de cruz, significa a certeza de que Deus caminha conosco em cada etapa da nossa vida. O massacre dos inocentes. Quando Herodes percebe que os magos não voltaram, fica furioso. Seu medo transforma-se em violência. Ele manda matar todos os meninos de Belém das redondezas, com até 2 anos de idade. É uma das cenas mais dolorosas da Bíblia. Infelizmente, ele também revela quem era Herodes. Os historiadores contam que ele era extremamente desconfiável, chegou a mandar matar pessoas da própria família por medo de perder o trono. Por isso, quando ele ouve, que vai ter um rei de judeus, a sua reação é eliminar qualquer possível ameaça. Mas São Mateus não olha apenas para Herodes. Ele olha para aquelas famílias, mães, crianças, e recorda as palavras do profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada. São Mateus mostra que até mesmo desse sofrimento estava diante dos olhos de Deus. Não significa que Deus deixasse aquela tragédia. Significa que Deus jamais abandona seu povo, mesmo nos momentos difíceis. Os santos inocentes. Desde os primeiros séculos, a Igreja passou a venerar essas crianças como santos inocentes.
Eles não escolheram morrer, mas deram a vida por causa de Cristo. São considerados os primeiros mártires do Novo Testamento. Ainda antes da pregação de Jesus, da crucificação de Jesus, ainda antes da cruz, já existem pessoas que entregam a vida por ele. Essa passagem também nos ensina algo importante. A presença de Deus no mundo não elimina automaticamente o mal. Jesus já havia nascido, mesmo assim Herodes continuava livre para praticar o mal. Deus respeita profundamente a liberdade humana, mas também promete que o mal nunca terá a última palavra. Herodes desaparece da história e Cristo permanece para sempre. O retorno para Nazaré. Depois da morte de Herodes, mais uma vez o anjo aparece em sonho a São José. Mais uma vez, percebam como isso se repete. O anjo fala e José obedece. É quase um refrão dentro do Evangelho. José recebe a ordem de voltar para a terra de Israel, mas ao saber que Arquelau governava a Judéia, fica receoso. Arquelau é Herodes Arquelau, tá? É o da Paixão de Cristo. Fica receoso. Novamente Deus o orienta. E ele segue para a região da Galileia. Ali estabelece sua casa numa pequena cidade chamada Nazaré. Até então, Nazaré era praticamente desconhecida. Não era uma cidade importante. Não possuía o prestígio de Jerusalém, nem a tradição de Belém. Mas Deus escolhe justamente esse lugar simples para que Jesus cresça. Mais uma vez o Senhor nos surpreende. Ele prefere a simplicidade ao poder, o silêncio ao prestígio, a vida escondida aos grandes palácios. Será chamado Nazareno. São Mateus conclui dizendo: assim se cumpriu o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Essa é uma das passagens mais discutidas pelos estudiosos, porque não existe um versículo do Antigo Testamento com essa frase exatamente dessa forma. Provavelmente Mateus está fazendo referência ao conjunto das profecias que apresentam o Messias como alguém humilde, desprezado e simples. Esse é um tema muito interessante também aí para o episódio do Arquivo 9. Vamos fechar aqui o episódio? Hoje percorremos os 2 primeiros capítulos do Evangelho de São Mateus. Conhecemos a genealogia de Jesus, vimos como Deus preparou ao longo da história a vinda do Salvador, contemplamos a fidelidade silenciosa de São José que acolheu Maria e protegeu o menino Jesus com uma confiança admirável. Acompanhamos os magos do Oriente que reconheceram em Cristo o verdadeiro rei. Vimos a dor da perseguição de Herodes, a fuga para o Egito e o retorno da Sagrada Família para Nazaré. E em cada uma dessas páginas percebemos uma verdade que atravessa todo o Evangelho. Deus permanece fiel às suas promessas. Mesmo quando tudo parece incerto, o caminho passa pelo exílio, o mal parece vencer, Deus continua conduzindo a história da salvação. E também continua conduzindo a nossa história. Então, antes do próximo episódio, leia novamente Mateus capítulos 1 e 2, faça a leitura sem pressa, pegue um lápis e marque todas as vezes que São Mateus diz tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Você perceberá que o evangelista quer nos ensinar que Deus nunca improvisa. Aquilo que parecia apenas um acontecimento da história fazia parte de um plano de amor preparado desde toda a eternidade. Vamos rezar ao Santo Anjo? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Estivemos unidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Expedição concluída. Se este episódio ajudou você a conhecer melhor a palavra de Deus, compartilhe essa expedição com outro novenauta. Durante essa semana, leia novamente os capítulos que estudamos, faça suas anotações no seu diário de bordo e nunca se esqueça a cadência da obediência. Escute a voz de Deus, silencie o coração e cumpra imediatamente a sua vontade. De novo, escute a voz de Deus, silencie o coração e cumpra imediatamente a sua vontade. Deus te abençoe e até a próxima expedição.